Amém. Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, próximo da palavra que o Alessandro usou aqui, 1 Coríntios, mas nós vamos pegar o capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu quero só lembrar os irmãos, a todos, que não por mim ou qualquer pessoa que esteja aqui para ministrar a palavra do Senhor, é um momento solene, é o momento principal do nosso culto. Amém, meus irmãos? Então eu peço que evitem de levantar, ir tomar água, eu peço que evitem, nesse momento, não que seja proibido, porém, vamos evitar, na bênção, amém? Vamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pode tomar o seu lugar. Fala assim: o meu Deus é fiel. Aleluia. Eu quero estar ministrando a todos nós aqui nessa noite, pois o Senhor nos deu uma palavra para o próximo ano, como todo ano a gente faz. Nós fazemos o nosso projeto de vida. Depois, quem não pegou o folhetinho aí, depois pega. E a palavra de projeto de vida para o ano de 2020, a palavra do Senhor é vivendo em comunhão. Amém, meus irmãos? E nós cremos nessa palavra e estaremos orando, trabalhando e ministrando para que possamos sempre viver em comunhão. E é claro que o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não possa usufruir da bênção que é viver em comunhão. Ministrei domingo passado e eu quero agora tomar posse do seguinte. Um ponto é muito importante para nós. Eu não posso falar em comunhão com os irmãos se eu não tenho comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Amém? É impossível, não tem como, não conseguiremos nunca praticar a comunhão se nós não entendemos um princípio de Deus nas nossas vidas. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu nunca, jamais terei comunhão com os irmãos. Podemos ter relações sociais, podemos agir como um clube social. Opa, isso parece dar até fome. Podemos agir de uma maneira natural. Porém, a comunhão viva e verdadeira que Deus ordena e aguarda de nós, nós só poderemos usufruir quando nós entendermos o princípio, o começo. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não posso e nunca conseguirei ter comunhão com os nossos irmãos. Pois se eu não adoro, não conheço a um Deus vivo e verdadeiro, que não posso vê-lo, eu somente vou usufruir tendo e agindo com os irmãos que estão próximos. Essa é uma verdade, porém há um princípio. E aqui Deus fala, através de Paulo, já no início dessa carta à igreja de Corinto, é para nós hoje aqui. E nesse verso 9 ele diz, Deus é fiel. Fala assim, Deus é fiel. Fiel no quê? Ele é fiel para que nós fôssemos chamados novamente à comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos do Senhor Jesus, a primeira coisa que vem em nossa mente é o plano de salvação, é a salvação, a nossa redenção e a vida eterna. E não está errado de maneira alguma. De maneira alguma está errado. Porém, tem algo a mais e muito precioso que o Senhor tem para as nossas vidas, que Jesus fez, faz e continua a fazer. É a comunhão de volta ao Senhor. E aqui ele diz nessa palavra, olha, nós fomos chamados novamente à comunhão com o Senhor. Comunhão esta que perdemos lá no Éden. Com a desobediência de um só homem, todos nós perdemos a comunhão com o Senhor Deus e Pai. Mas, como diz a palavra, o primeiro Adão fez-nos perder a comunhão. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe-nos de volta a comunhão com o Pai. Você crê nisso? E é esse ponto que nós vamos estar falando. Porque não adianta nós começarmos a falar de comunhão com os irmãos. Não adianta querer exercer a comunhão se nós não tivermos comunhão com Deus e Pai. E só há um caminho, assim como diz
Paulo mesmo, a sua primeira carta a Timóteo, só existe um caminho que nos leva ao Pai, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É o único caminho que nós temos, também para retornarmos à comunhão com o Senhor. Mas como que eu faço, pastor? Como que eu posso colocar em prática? Está nessa própria carta, voltando a alguns versículos, acompanhem comigo aí. Vamos voltar agora ao versículo 5, porque ele também diz e mostra para nós como que nós podemos atender esse chamado de volta de comunhão ao Senhor, com o Senhor. Verso 5: Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, guardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como, pastor, que eu volto? Como que eu tomo posse? Como que eu posso realmente aplicar de maneira viva e eficaz na minha vida a comunhão com o Pai? Através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus e da obediência à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse é o princípio. É isso que nós precisamos. Não tem como nós termos comunhão com uma pessoa se eu não converso com essa pessoa. Eu não posso ter comunhão com alguém se eu não o conheço e não tenho intimidade alguma com ele. Então, através da palavra, o Senhor se revela a nós. E aqui diz que nos garante essa comunhão, nos garante todo o conhecimento, até o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Igreja? Vocês estão acordados? Que dia que é o dia do Senhor? A sua segunda vinda. E o Senhor nos garante, olha, vocês terão comunhão com o Pai. Então esse é o plano também que Deus tem para nós através da pessoa de Jesus Cristo. A salvação, sim. E a nossa comunhão com o Pai, enquanto peregrinamos aqui nessa terra, até que Ele volte. E não tem como eu falar de comunhão com os irmãos, se eu não tiver primeiro comunhão com o Pai. Amém? Vai comigo rapidinho, vamos dar uma folhada aqui. Se você voltar, né? Eu quero voltar, não, vamos um pouquinho mais à frente. Livro de Gálatas. Eu quero pegar com você uma passagem aqui para entendermos esse princípio. Porque pela palavra do Senhor, nós podemos sim voltar a ter comunhão. Conhecendo e tomando posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Capítulo 5 de Gálatas. Amém? Eu quero estar pegando com vocês para a gente estar trocando uma ideia aqui. Versículo 13. 5,13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Fala assim, a palavra de Deus nos traz conhecimento. E pelo conhecimento da palavra, eu posso estar atento ao pecado. Esse é o princípio de tudo. Eu tenho comunhão com o Senhor quando eu reconheço e sei que, primeiro, Ele pagou um alto preço. Segundo ponto, o Senhor nos alerta a não pecar mais. E aqui Ele está nos esclarecendo. E diz aqui que o Senhor nos libertou. Fala assim, o Senhor nos libertou. Amém, meus irmãos? Libertou do quê? Libertou do preço da escravidão, da dívida que nós tínhamos pelos nossos pecados. Amém? E isso está ligado à palavra de Deus, está ligado à lei. E aqui é muito bem claro, olha, não useis, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E depois em casa você lê, um pouquinho mais à frente, esse mesmo capítulo 5, fala das obras da carne e das obras do Espírito. Mas então nós temos que ficar atento, porque a palavra de Deus, a comunhão que o Senhor quer conosco, é entender os seus princípios e a sua lei para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E a partir daqui entendemos que já foi pago o preço. Toda lei, na sua transgressão, traz uma consequência. Amém?
Fala assim: toda lei, quando transgredida, traz uma consequência. Por exemplo, se você estiver andando em alta velocidade e pela nossa lei tem lá um limite de velocidade em determinada via e você ultrapassar esse limite e for pego, você infringiu uma lei. Se infringiu uma lei, você vai ter que pagar uma multa. E nós, seres humanos, nós infringimos várias leis que Deus colocou. E como diz a carta aos Romanos, a lei, qual o propósito da lei, pastor? O propósito da lei é fazer-nos esclarecer e tomar entendimento do pecado e da falta. Amém? Porém a nossa dívida era tão grande, mas tão grande, que tirou-nos toda a comunhão com o Pai. Mas Jesus veio e pagou o preço. Maravilha! Eu posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Ele pagou o preço, meu irmão. Toda a dívida que estava sobre nós, sobre as nossas vidas, tudo aquilo que trouxemos desde Adão e que veio sobre as nossas vidas, Jesus pagou e encerrou. Porém, o Senhor também nos alerta. Essa é a nossa liberdade. A liberdade da dívida não quer dizer que eu estou livre da lei. Amém, meus irmãos? Em Gálatas 3,13, se você voltar um pouquinho, diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Volta um pouquinho aqui, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Ele nos resgatou da maldição da lei. A maldição nos separava da comunhão com o Pai. E Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele não nos resgatou da lei. Eu quero que você entenda isso. Nós temos que entender esses princípios. Porque há uma teologia furada aí. Há uma teologia que está tentando enganar as pessoas. E dizendo que agora eu sou livre. Não estou mais debaixo da lei. Nós continuamos a estar debaixo da lei. Porém, aquele que é livre não tem problema nenhum em obedecer à lei. Amém, meus irmãos? O que o Senhor nos resgatou foi da maldição, da dívida. Ele nos resgatou e trouxe de volta e pagou o preço da dívida que nós tínhamos. E o povo está fazendo confusão, porque pelo fato de ter Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que você agora está livre para pecar. Eu posso pecar e errar do jeito que eu quiser, porque eu tenho garantida a minha entrada na presença do Senhor. Não. Pois enquanto estivermos aqui, nós temos que continuar firmes no relacionamento e na comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Agora eu quero também que você entenda um princípio. Se você, eu já citei isso aqui, se você tem algum problema com relação à lei no natural, realmente você fica preocupado. Só se preocupa aquele que tem problemas. Aquele que não tem problema não precisa se preocupar. Amém? Se você tiver com o seu carro, por exemplo, voltar nesse exemplo, com um documento atrasado, não pagou IPVA, o pneu está careca, o vidro está quebrado, o farol está queimado, então quer dizer, está tudo complicado. Obviamente que você vai estar sempre com medo. Amém? Fala assim: medo é contrário da fé. Então, só tem medo da lei, só foge da lei, só anda na escuridão, só anda fugindo da lei aqueles que têm problema com a lei. Agora nós fomos resgatados, nós somos filhos do Senhor, não temos mais nenhuma dívida, o Senhor já pagou, então eu não tenho que ter medo da lei, eu não tenho medo. Aquele que não tem dívida não se preocupa com a lei. E esse é o princípio do nosso relacionamento com Deus. Tem muitos que não conseguem ter relacionamento com Deus, e muito menos com os irmãos, obviamente, porque ainda carrega problemas do passado. E eu quero dizer o seguinte: o nosso Deus se perdoa e esquece, anula. Olha, uma coisa que Ele tem é um ótimo esquecimento dos nossos pecados. E o inimigo é que acusa, ele fica lançando na nossa mente o que você fez no passado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ponto final. Você crê nisso? Fala assim: a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. Amém, meus irmãos?
Então nós vimos o seguinte, que ele nos resgatou da maldição da lei. Então obviamente tem bênção e tem maldição. Vai comigo, livro de Deuteronômio, rapidinho. Eu quero estar pegando alguns pontos com você. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Nós precisamos entender os princípios de Deus para a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero pegar os finalzinhos do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 28 e 29, fala das bênçãos e maldições que Deus colocou. Amém, meus irmãos? Fala assim, quando eu obedeço e sou aberto às bênçãos de Deus. Quando eu desobedeço e sou aberto às maldições. Ai, pastor, credo, você fala de maldição, para com isso. Meus irmãos, é palavra de Deus. Olha só o que o Senhor alerta depois de falar a respeito das bênçãos e das maldições. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio, acharam aí? Verso 19. O céu e a terra, como hoje, tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que viva tu e os teus filhos. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Fala assim, dando ouvido à sua voz. E apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida, e Ele dará muitos anos na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Depois que Deus passou para o povo as leis dele, os mandamentos e as ordenanças, Ele chegou e falou para reunir o povo. E disse a Moisés, olha, reúne o povo e fala para o povo, depois que eu apresentei tudo isso. E agora eu falo, eu tenho como testemunho contra ti, os céus e a terra. Eu quero fazer uma observação aqui. E agora tem a vida e a morte. Olha só que interessante. A bênção e a maldição. Fala assim, a vida e a morte. A bênção e a maldição. E o Senhor mesmo faz uma observação aqui, como dito lá em 1 Coríntios, Deus é fiel. Ele falou assim, ó, escolhe a bênção. Escolhe a vida. Amém, meus irmãos? Quando o seu irmão está só, fala assim, escolhe a bênção, meu irmão. O Senhor fala, Ele determina e Ele diz. E Ele mesmo fala, olha, eu te dou liberdade. Essa é a liberdade que o Senhor nos dá. Amém, meus irmãos? E Ele fala, olha, escolhe a bênção. Escolhe a vida. E é isso que o Senhor trouxe de volta para nós. Porque com o pecado o homem não conseguia mais fazer essa escolha da bênção e da vida. Por isso que Deus determinou a lei. A lei para que tivesse conhecimento do erro e do pecado. E depois Jesus para pagar o preço das nossas transgressões. Pronto, está resumido aí. Aí a partir daqui, quando entendemos isso, nós temos comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? E esse princípio, então isso é muito importante. Por isso que o Senhor falou, quais são as bênçãos e as maldições? É muito simples, você fez aquilo que Deus obedeceu, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele determinou, vem bênção. Não fez, você está aberto para maldição. Ponto final. Ai, pastor, mas isso foi no Antigo Testamento. Olha só que interessante. Aqui, logo no início desse verso 19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Amém? No livro de Levítico nós falamos que tudo que Deus determina no céu e na terra só é executado diante de 2 ou mais testemunhas. Agora vai comigo em primeira carta de João, marque aqui, depois nós vamos voltar. 1 João, é interessante, fala assim, as testemunhas no céu e na terra. 1 João, vai comigo, último capítulo de 1 João, capítulo 5, para você entender os princípios de Deus na nossa vida. Fala assim, tem testemunho no céu e na terra, de que eu sou livre das consequências do pecado. Porém, eu sou livre quando eu tomo posse e vou naquilo que Deus nos dá a liberdade de escolha. Olha só que interessante, capítulo 5, versículo 7 de 1 João. Acharam aí? Ele falou que, olha, quando Deus falou lá em Deuteronômio, quando Ele falou das bênçãos e maldições, Ele falou assim, olha, eu tomo testemunha do que eu estou falando, das bênçãos e maldições, tanto no céu quanto na terra. E agora, aqui,
Através de João, nós temos a revelação de quem são essas testemunhas. Capítulo 5, versículo 7. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quem é que nos dá testemunho de que Deus realmente pagou o preço dos nossos pecados lá no céu? Quem dá testemunho? Fala assim: o Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Jesus Cristo. Ele também dá testemunho. E o Espírito Santo, a Trindade no céu, dão testemunho do que fizeram por nós, do que fez por nós na pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? E na terra, continuando, e são 3, e esses 3 são 1, verso 8, e 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Aqui na terra, quando fala no céu, está falando de eternidade. Quando fala na terra, está falando desse período que nós estamos caminhando. Quando fala na terra, está falando desse período em que estamos aqui, peregrinando a eternidade. E o Senhor também fala: aqui na terra, tem 3 que dão testemunho de que realmente você é livre das consequências e das maldições do pecado. Quem são esses 3? Novamente, fala assim: Espírito Santo, a água. O que é a água? O batismo. Porque quando nós batizamos, nós damos um testemunho vivo para todos que estão aí de quem eu creio. Amém, meus irmãos? E o sangue, o que é o sangue? O sangue é o precioso sangue de Jesus sobre as nossas vidas, fazendo alusão ao sangue daquela ovelha que foi morta quando foram libertos da escravidão do Egito, o sangue que foi passado na verga das portas, e esse sangue garantiu que o anjo da morte não entrasse. Amém, meus irmãos? Fala assim: hoje eu tenho testemunho do Espírito Santo, do batismo nas águas e do sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? E esses 3 dão testemunho aqui de que você é liberto de toda maldição do pecado. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse princípio de Deus, nós retornamos à comunhão com o Pai. E quando eu tenho comunhão com Deus e Pai, aí facilita a minha comunhão com os irmãos. Rapidinho, volta em Deuteronômio. Nós vimos os testemunhos. Agora volta lá, Deuteronômio, capítulo 28. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas eu quero que você entenda. Quando o Senhor falou: olha, eu falo, coloco na tua presença, diante de você, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. E eu aconselho vocês escolherem a vida. Amém? Fala assim: Deus aconselha que eu escolha a vida. E eu espero, em nome de Jesus, que pelo Espírito Santo que nos dá testemunho aqui, pelo que você fez, se foi batizado e crê no Senhor, e pelo precioso sangue que foi derramado sobre a sua vida, você realmente possa escolher o melhor, a vida. Amém? Quais são as bênçãos? Capítulo 28. Amém? Deuteronômio 28. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, fala todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amém, meus irmãos? Fala assim: as bênçãos seguem os que creem. Meu filho, esquece. Você não precisa correr atrás de bênção. Aquele que crê, aquele que toma posse dessa palavra, que tem um relacionamento e comunhão com o Senhor, as bênçãos virão. Por quê? Porque aquilo que separava já não separa mais. Jesus pagou o preço da nossa dívida. Amém? Eu quero só esclarecer. Aqueles que creem, aqueles que estão no Senhor, as bênçãos seguirão. É o contrário, meu filho. Você caminha, as bênçãos vêm atrás. E tem muita gente enganada aí. Eu vou em tal lugar porque ali tem bênção. Agora eu vou em tal igreja porque ali tem a bênção. Porque agora eu vou não sei aonde porque lá está chovendo bênção. Eu vou pegar meu guarda-chuva espiritual e vou caçar bênção. Meu irmão, aquele que crê, aquele que está no Senhor, as bênçãos seguirão, te alcançarão.
não é só seguir, te alcança, como foi dito ali, amém? E agora vem a relação das bênçãos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, como está aqui, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, no campo, bendito será o fruto do teu ventre, a tua terra, e aqui vem todas as bênçãos, amém? É interessante que quando a gente fala de bênção, todo mundo quer. Quem quer a bênção aí? Oh, glória, quem não quer? Gente, é muita bênção que Deus tem para nós. Porém, tem uma continuidade. Mesmo capítulo 28, verso 15. Mas, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e se não cuidares de cumprir, fala assim, cumprir, todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira. E aí vai uma lista enorme de maldição. Engraçado que muita gente não quer nem ouvir falar de maldição. E eu concordo, eu também não gosto nem de ouvir falar. Porém, não faz nenhum esforço para permanecer na bênção. É simples, meu irmão. É muito simples. A lei existe. A palavra existe. Não foi revogada. O próprio Senhor Jesus falou: eu não vim para revogar e anular a lei. Eu vim para fazê-la cumprir. Fala assim comigo: pecado é pecado. Pronto, acabou, ponto final. Tudo aquilo que é pecado é pecado. E quando eu peco, eu estou transgredindo a lei. Quando eu estou transgredindo a lei, vem a consequência. Qual é a consequência? Maldição. Põe o nome que se quiser. Eu não gosto de chamar de maldição. Então chama de Zé, Pedro. O Pedro me pegou ali. Chame do que quiser. Porém, eu quero que você entenda o princípio de Deus. Mas quando eu estou debaixo da bênção, eu estou em comunhão com o Senhor. E esse princípio não mudou e não muda. 3 coisas faz eu perder a bênção e abrir a porta escancarada para a maldição. 3 pontos. Eu gosto de fazer analogia com a mecânica, com a física. Interessante que sempre 3 pontos determinam um plano. Isso é base da física. Você quer ter um plano estável? É 3 pontos. Uma filmadora você põe num tripé. Amém, meus irmãos? Por que no tripé? Porque em qualquer tipo de solo, desnível, ela sempre vai estar firme. E esse princípio é sobre as nossas vidas. 3 pontos faz com que a gente venha perder a bênção de Deus. Primeiro ponto, ignorância. Fala assim, ignorância. Quando eu sou ignorante à palavra, quando eu sou ignorante à lei, obviamente eu vou sofrer as consequências da lei, amém, meus irmãos? Porém, assim como na nossa vida natural, você não pode dizer que pelo fato de você não conhecer a lei, você está isento da lei. Porque, por exemplo, fazendo comparação, quem é advogado aí pode me ajudar, não sei direito as palavras, mas a lei, ela é promulgada, editada, para todos possam ver. Agora é você que vai atrás e conhecer a lei. Se por acaso você for pego na transgressão de alguma lei no nosso país, você não adianta falar: mas eu não sabia. A ignorância da lei traz consequência de maldição. Amém, meus irmãos? Por isso que o Senhor, Ele está dando tempo. Muita gente está achando que Deus aí, Ele esqueceu de nós, e que Ele não vai voltar, que isso é a história da carochinha. Pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja, ouvindo falar que Jesus vai voltar, até agora não voltou. Meu filho, então fica tranquilo, porque não é 20 anos, já faz 2000 anos. E o dia, a hora, o momento, o Senhor sabe. E por que isso, pastor? Porque Ele é bom. Ele falou: para que a palavra seja pregada nos 4 cantos da terra. Amém, meus irmãos? Para que ninguém venha colocar nesse ponto ignorante da lei. Eu não sabia que existia essas leis. E eu quero dizer para vocês, não sei como está não, Deus sabe. Mas eu imagino que está por perto. Há pouco tempo atrás, nós orávamos na igreja, fazíamos campanha de oração
para a famosa janela 1040, meridiano 10 ao meridiano 40, que era o local da terra onde era mais fechado ao evangelho. E eu quero dizer para vocês, hoje, louvado seja Deus, que muitos missionários estão nesses países da janela 1040. E isso é um sinal de que a palavra está sendo levada. Amém? Fala assim: ignorância da lei não exime, não tira a maldição sobre o homem. Não tira. Tem muitos aí sofrendo a consequência da maldição da lei e sendo ignorante na lei. Por isso que nós precisamos apresentar o mais rápido possível a salvação, o evangelho, a boa nova de que já foi pago, para que ele entenda o princípio de Deus. Amém? O segundo ponto que faz com que a gente perca a bênção de Deus. Então o primeiro é dizer que é ignorante. Eu não sabia. É a mesma coisa que um guarda parar você está sem cinto de segurança. Eu falo assim: você vai ser multado porque você não está usando o cinto de segurança. Ué, mas tem essa lei? O guarda vai falar: tem. Ai, mas eu não sabia. Ele vai falar para você: mas você tinha obrigação de saber. E você saiba ou não saiba, você será multado. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, incredulidade. Fala assim comigo: incredulidade. Eu quero trazer aqui uma palavra para nós, que é aquele que sabe da lei, conhece a lei, mas ele vem com algo achando que vai resolver o seu problema. A incredulidade, ou trocando assim numa palavra mais popular: eu não concordo. Eu não concordo. E ponto final. Meus irmãos, toda lei, fazendo analogia ao nosso país, por exemplo, toda lei promulgada pelo legislativo, amém? Você concorde ou não concorde, se ela foi aprovada por aqueles que nós escolhemos para fazer isso, você tem que obedecer. E tem muita gente aí achando e falando com Deus: eu não concordo, eu não concordo. Pega a Bíblia e escolhe: esse eu concordo, isso eu não concordo. Essa parte aqui de dízimo e oferta, não concordo, tira fora, não vou fazer. Essa parte aqui de comunhão, eu não concordo, não concordo. Isso eu concordo. Quando fala bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, esse eu concordo. Bênção, isso eu concordo. Meu irmão, se você crê ou não crê, se você concorda ou não concorda, eu quero que você entenda o seguinte: hoje, no natural, no nosso país, vamos fazer novamente essa analogia. Tem muitas leis que eu não concordo. Porém, isso não tira a minha obrigação de obedecê-la. Amém? E a gente não concorda. Não concordo, eu acho que isso aí foi besteira. Não, isso aí fizeram não sei porquê. Não sei por que puseram essa lei. Não sei por que fizeram isso. Você concorda ou não concorda? Porque essas leis, é que a gente faz uma analogia com o natural. Porque as leis são feitas por homens e realmente tem muitas falhas. Eu sei que aqui no Brasil todas as leis são perfeitas, não tem falha nenhuma, mas vamos assim fazer de conta. Então, agora tem um detalhe: tem muita gente querendo discutir com Deus. Fala assim: a lei de Deus é perfeita. Salmo 109. Salmo 119, meu filho, do começo ao fim. Quem já viu o tamanho desse salmo? Ótimo, maravilha. Nós vamos marcar qualquer dia que nós vamos sortear aqui na igreja alguns irmãos para recitar decorado o Salmo 119. Não sei se você sabe, o Salmo 119, ele é grande. Ele é um acróstico. Ele é feito o seguinte: cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Cada versículo. Para mostrar o seguinte: que a palavra é de Deus, usando todas as letras do alfabeto hebraico. E eu quero dizer para vocês: a lei de Deus é perfeita. Amém? Você concorde ou não concorde. Você bata o pé ou não bata o pé. Você ache bom ou ache ruim. Porque quem legislou, quem fez, quem criou, quem formou, é perfeito. Amém? E o terceiro ponto, o mais grave e o mais crítico. Fala assim: o pecado entrou no mundo pela desobediência.
Então eu falei que tem 3 pontos aqui que fazem nos perder a bênção e perder a comunhão com Deus. Primeiro, repetindo, a ignorância. Realmente eu não sabia. E não adianta você se basear no seguinte: Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Meu filho, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, ele apaga tudo o teu tempo de ignorância. Porém, eu quero dizer o seguinte: mesmo aqueles que são ignorantes na lei, sofrerão e estarão sofrendo a consequência da maldição da lei. Ponto final. Amém? E o segundo grupo, que fala aqui de incredulidade: eu não acredito, eu não creio, isso não é para mim, não concordo. Tem muita gente aí, principalmente depois do advento do Google. Todos ficaram doutores. Muitos aqui, todo ser humano comum como eu, é doutor em medicina, é doutor em filosofia, é doutor em tudo quanto é coisa. Estou com uma dor aqui nas costas. Google, dor nas costas. Aí fala um monte de coisa, você já se acha especialista em dores crônicas na costa. Você nunca fez medicina, você nunca estudou, você nunca fez nada. Te dá uma dor de dente, aí você entra lá: Google, está doendo o meu dente. Aí o Google manda perguntar: qual? O molar? Qual que é? Olha, não sei se ele está mole ou não está mole, eu sei que está doendo. Aí ele fala isso, aquilo. Aí você se acha especialista em odonto. Você nunca estudou odontologia, nada disso. Aí vem aquelas pataquadas, vem aqueles negócios. Pega e joga um pouquinho de soda cáustica em cima do dente que vai melhorar. E vai falando besteira. Tem muita gente especialista em teologia. Google, me falaram, Google, que se eu deixar minha esposa e casar de novo, está errado. O Google fala: não, meu filho, fica tranquilo. Larga, pega a outra, larga essa, pega a segunda, larga a terceira. Escolha 3 uma vez, assim fica mais fácil você identificar qual é a melhor. Vai. E eu quero dizer o seguinte, meu filho: a lei de Deus é perfeita. Você concorda ou não concorda, pesquise no Google, não pesquise no Google, a palavra é o que ela diz. Amém? Fala assim comigo: a palavra é o que ela diz. Agora o terceiro grupo é o mais crítico, gente. O terceiro grupo é aqueles que conhecem a lei, crê que existe a lei e a consequência da lei, porém não obedece à lei. Ponto final. Eu sei que existe a lei de cinto de segurança. Eu sei que vai ser bom porque vai salvar minha vida caso tenha algum acidente. Porém, eu não uso. Ponto final. Não uso e quero ver quem vai me obrigar a usar. Aí vem as consequências, as maldições. E esse terceiro grupo é o mais terrível. Esse é o mais terrível. Eu sei, eu aprendi, eu conheço, eu sei que, eu creio que existe, eu sei que Deus fez todas as leis, os mandamentos e as ordenanças para o meu bem. Amém, meus irmãos? Fala assim: a lei de Deus não é pesada para aqueles que o temem. Eu quero arrancar da sua mente agora, isso está em 1 João também, amém? A lei de Deus, os mandamentos, não são penosos para aqueles que são do Senhor. Se você tem ainda na sua mente aquelas coisas: que difícil, que problema, meu filho, é porque você ainda não tomou posse e não entendeu os princípios de Deus na sua vida. Tudo que Deus fala a seu respeito é porque Ele está zelando por você, por mim, por nós. Então esse terceiro tipo é o pior. Eu sei, eu creio, sei que existe, muito bem, maravilha, mas não obedeço. Ponto final. Deus fala assim: olha, cuidado com o vício. Eu sei que isso, vício. A hora que a gente fala de vício, gente, sempre vem na cabeça da gente entorpecente, vem LSD, vem... Como é que tem hoje aí? Êxtase. Aquele que deixa lá meio grogue, isso e aquilo, que abusam das pessoas aí e tal. Meu filho, todo vício, você inflige a primeira lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas.
Aí você fala para o camarada: olha, beber não é bom, meu filho, isso aí não é de Deus. Ah, eu bebo sim, quero ver, eu deixo a hora que eu quiser, eu paro a hora que eu quiser. Então pare. Ah, eu vou parar amanhã, depois da manhã. Não, eu vou beber só mais um pouquinho. Não consegue. Não consegue parar? É porque isso é vício. Se é vício, está tomando lugar da tua vida. Amém, meus irmãos? Vício é muita coisa, gente. É claro que essas coisas entorpecentes, isso aí é alarmante, porém, se a palavra fala: olha, você deve congregar, o Senhor fala assim: não deixe de congregar, principalmente quando estiver chegando aquele dia, como muitos deixarão de congregar. Aí o camarada: eu não vou na igreja. Por quê? Ah, não quero. Por quê? Estou cansado. Por quê? Porque eu assisti o jogo do Flamengo. Ainda bem que não foi. Eu quero ver se o jogo fosse agora no horário do culto. Ah, não. Eu não vou perder o jogo. Meu filho, não tem problema nenhum você assistir o jogo. Não tem problema nenhum você torcedor do Flamengo. Misericórdia, Deus é bom. Não tem problema nenhum você torcer para o Corinthians, seja lá quem for. Não tem problema nenhum. Porém, o problema é aquilo te dominar e você deixar, por exemplo, a comunhão com o Senhor em lugar de. Tem muitos aí que o filho é idolatria. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que não consegue largar. Usa de muleta. Eu fico impressionado. Tem gente que vem no culto aqui porque não quer assistir o culto, pega a criança, eu acho que belisca para chorar. Chora, Zé, chora. Lá em casa você chora, aqui não chora, chora. Para o pastor ver que você chora, chora. Porque daí eu vou sair lá para fora. Estou levando o Zezinho para tomar um ar. Meu filho, deixa a criança abrir a boca. Deixa chorar, choro não mata ninguém não. O choro pode durar uma noite, misericórdia, coitada das professoras. Mas a alegria virá ao amanhecer. Olha lá, foi só falar, chegou lá. Mais um. Bênção. Então, é muleta. Muitos estão usando a criança como idolatria. Oh, meu filho é meu ídolo. Não tem, ai, não larga. Ai, vai levar o Júnior, não leva não. Ai, que perigo. Não, fica sossegado, pode deixar. Vai lá para a salinha. Descansa, meu filho. Não, nós fazemos tudo certinho, chorou demais. Nós temos umas fitas grandonas assim, amarra na boca, prega na parede. Depois no final solta e te entrega. Tem gente já assustada. É brincadeirinha. Então nós precisamos entender. Fala assim: crer e obedecer. Amém, meus irmãos? A comunhão com Deus é estabelecida quando eu aceito o que Jesus fez pelos meus pecados e eu continuo a obedecer a palavra de Deus na minha vida. Nunca seremos perfeitos, esquece. Porém, Ele nos capacita a vencer. Você crê? 1 João, para que podemos estar encerrando. Capítulo 5, bem no finalzinho dessa mesma carta que eu citei aqui, verso 14. Fala assim: comunhão com o Pai, comunhão com Deus, é o princípio da minha comunhão com os irmãos. Capítulo 5 de 1 João, verso 14. Esta é a confiança que temos nele. Em outras traduções aí, esta é a comunhão que temos com ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, meus irmãos? E nós vamos entender esse princípio. Comunhão com Deus. Eu quero só fazer uma observação aqui. Estaremos ministrando esses dias a respeito de comunhão. Mas tire da sua cabeça aquilo que o diabo joga. Ai, aqui na igreja estão falando de comunhão, não tem comunhão nenhuma. Ai, porque eu fiquei lá em casa, sozinho, 3 meses sem ir na igreja, ninguém ligou para mim. Ai, porque o líder ligava, mas só para cobrar que eu fosse. Ué, meu filho, quem que está sem comunhão? A igreja ou você que afastou? Fala assim: a comunhão é a atitude minha. Pare de olhar para o vizinho e fala assim: você está precisando de comunhão, hein? Presta atenção no que o pastor está ensinando aí. Você anda muito descomungado. Cuidado. Comunhão com o Pai é o primeiro passo. Fica em pé.
em nome de Jesus. Aleluia. Incline a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai.